O pequeno William Vac nascia em 1952 em São Paulo como um prodígio, no seio de uma família paulistana de origem alemã. Uma Alemanha devastada pelo pós-guerra, com milhares de judeus mortos e outros tantos fugidos para o mundo inteiro. William, ou Vaquinho para os mais íntimos, cresceu ali, entre os seus. A comunidade era seu mundo. Mas a gente não está falando da comunidade pobre, que se confundia com a favela. A comunidade que parecia com ele, protegida dos maus, pretos e pardos e pobres do Brasil, de um país tão diferente dos seus antepassados. William e sua família vieram aqui para reinar. Naquela década de 60, na sua adolescência, o Brasil se dividia entre os que diziam que era golpe e os que diziam que era revolução. E não se pode dizer o que dizia William Vac e os seus amigos, companheiros de USP. Bom, mentira. Na verdade, a gente sabe sim. O que diziam seus companheiros de USP, aquela faculdade que reluta em aceitar alunos negros, que foi criada para receber filhos de fazendeiros e ex-escravistas? A faculdade dos filhos de barões de café, caçadores de negros, elite política nacional, donos de terra, gente que achou um absurdo o fim da escravidão, que disse que o Brasil quebraria se não tivesse mais trabalho escravo? A gente sabe o que eles estavam dizendo na época. William Vac era possivelmente perspicaz e todos queriam ser como ele na sala de aula. Possivelmente, porque o cara mandava. Por ser virginiano, deveria ter um comportamento instável, nervoso, calculista, analítico, disciplinado e com pouca demonstração do que sente. Provavelmente fazia os seus trabalhos à perfeição, tirava ótimas notas, não era parceiro das bebedeiras e era o cara das tarefas e da articulação. Ele voltou às origens alemãs para estudar mais e lá na Alemanha estudou ciência política, sociologia e mais comunicação. Nasceu na época certa, teve os contatos certos, tinha a cor certa, tinha as opiniões que os chefes consideravam corretas. O William Vac era o homem ideal, porta-voz de uma geração que acreditava na meritocracia. Mandava, negociava, alcançou poder. Ele cobriu os grandes acontecimentos do mundo nas últimas décadas. Ele viu o Muro de Berlim cair, ele investigou os soviéticos na Rússia e chegou até a escrever um livro sobre a intentona comunista. O pequeno William Vac viveu num ambiente branco, negociando com brancos, pensando do ponto de vista branco, falando sobre e para brancos. E esse é o mundo que somente ele enxerga hoje. Ele nunca foi recriminado por pensar assim, porque essa era a verdade absoluta do tempo que vivia. Sempre foi elogiado e premiado pelos seus pensamentos e por suas atitudes. William Vac é um mimado. Mimado porque estava sempre certo e não era contestado. O William Vac era um amigo do Camel, o autor do livro Não Somos Racistas, chefe do jornalismo da Rede Globo. O chefe que diz que não existe racismo no Brasil. O subordinado William Vac, que é o seu porta-voz, a sua alma gêmea, o seu garoto prodígio, amigo do peito, errou. E qual foi o erro do William? O erro do William Vac foi ter sido gravado. Como assim, AD? Vai me dizer que o único erro do William Vac foi ter sido gravado? Ora, meus amigos, ser racista no Brasil é legítimo, é permitido. Chega a ser até ético. Se não fosse, não teríamos 14,4% dos negros analfabetos. E nem seríamos nós 79% dos assassinados nesse país com armas de fogo. Teríamos 50% dos parlamentares no Congresso e não apenas 3% como nós. Teríamos tido já um presidente ou um candidato viável que fosse negro. Mas nada. E isso demonstra o real racismo do nosso país. O erro do William Vac foi ser gravado. É coisa de preto. Aqueles que o afastaram dividem o mesmo café com ele, batem papo no corredor e riem de suas piadas, assim como o seu convidado naquele dia fatídico. Pelo dinheiro e somente por isso o afastaram. Foi o boi de piranha da vez. Os outros não precisam falar, são racistas no dia a dia. É gente que não contrata preto, que não dá o mesmo salário para gente preta, que não dá chance para um preto, que não divulgam o trabalho do preto e que não colocam o preto de protagonista na novela e não dão nem família para o personagem preto da história. No jornalismo, expõem ao máximo o preto que comete erro, só mostram a miséria do preto, dão esmola para preto no programa que dizem trazer esperança, vão para a porta de presídios fazer piada de quem está ali passando pelo pior momento de suas vidas, participando do gargalo de nossa sociedade que vai ser jogada no lixo.
O racismo do William Vac começou muito antes da declaração infeliz e criminosa. William Vac já era por excelência racista antes de se declarar. Ele e muitos dos seus amigos, dos seus parceiros de trabalho, muitas das pessoas do seu público e dos seus chefes também. E tirá-lo da programação é importante, mas não soluciona o problema. O jornalismo no Brasil seguirá sendo racista, seguirá desviando o olhar das reais mazelas do povo preto e pobre que vive nos subúrbios do Brasil. Seguirá matando o preto com a invisibilidade do dia a dia. O Brasil é racista porque ensinou aos descendentes de europeus que vieram para o Brasil que eles eram melhores do que os outros. E isso é parte do problema do William Vac. Parte do problema da classe média e dos ricos brancos brasileiros. O Brasil é racista e o William Vac é um subproduto do racismo à brasileira. O racismo que trouxe descendentes de europeus aqui, principalmente nos séculos 19 e 20, para poder trabalhar no lugar de pretos preguiçosos, porque foi isso que eles aprenderam dentro de casa. O Brasil precisa assumir esse racismo, discuti-lo, e o William Vac é mais um produto, um subproduto desse racismo hipócrita de um país que nunca assume como é que ele chegou ao ponto que chegou. Que o William Vac já era racista, dentro da Globo provavelmente eles sabiam. Só precisavam de um momento para poder soltar a bomba e tirar o cara de lá. Pensa nisso?